E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dora Menezes, fotógrafa, bailarina, pós-graduada em psicanálise, autora de alguns projetinhos bem interessantes, como o hashtag Eu Sou, de fotografia de mulheres negras, entre outras coisas. E esse é o meu canal, onde eu divido com vocês alguns conteúdos sobre fotografia, sobre dança, e também venho trazendo algumas dicas de livros e de séries também. Essas minhas dicas, elas não são de alguém que é especialista no assunto. Eu não sou crítica de cinema, nem de série, nem coisa parecida, mas eu gosto de compartilhar alguns dos meus pensamentos quando eu vejo alguma coisa muito interessante. Eu fiz outro dia um vídeo sobre o livro Eu Sobrevivi ao Holocausto. Tenho lido muita coisa sobre o Holocausto já faz tempo. Só agora que eu resolvi fazer os vídeos, mas eu estudo bastante esse tema porque eu gosto de estudar os limites da, da humanidade, né? Os limites pro lado bom, pro lado ruim, para que a gente fique esperto, para que a gente entenda o mundo, o contexto de mundo que a gente vive hoje. Mas hoje a dica não é sobre o livro, é que o livro faz um gancho com um filme que eu assisti chamado Caso Collini. É um filme alemão sobre o Holocausto. Não, não é sobre o Holocausto. É um filme de tribunal, um julgamento, que eles chamaram até de julgamento da década. E antes de mais nada, como eu venho falando bastante sobre mulheres, esse filme não fala de mulher, tá, gente? Esse filme não tem protagonista feminina, não conta a história de nenhuma mulher, não temos poucas personagens femininas, tá? Mas eu tenho que fazer um comentário. Fugindo um pouquinho, assim, do tema. Mas vocês já repararam como os filmes que trazem homens fortes, esses homens sempre fazem treinos de boxe? Existem inúmeros esportes. As pessoas podem cuidar dos seus corpos, da sua saúde, extravasar sua raiva, o que quer que seja, trazer mais adrenalina e endorfina para o corpo, praticando vários esportes. Mas a grande maioria dos protagonistas masculinos praticam boxe. Será uma predileção, algum tipo de fetiche desses macho alfa? Não sei. Eu sei que eu até anotei aqui, ó, fiz umas anotações sobre o filme, que até no seriado Emily em Paris, o Alf, ele pratica boxe também. Agora, e a mulherada, né? A mulherada geralmente pratica Cooper. E aí, fica aqui a dica, né? Talvez o Cooper não seja assim para as mulheres o que é o boxe para os homens? Não sei. Só queria deixar essa observação. Voltando ao filme, o filme se passa dentro de uma investigação, de um julgamento. O julgamento que acontece de um homem que foi acusado de assassinar um grande empresário alemão. E esse homem, um italiano, ele em nenhum momento disse que não matou, pelo contrário, ele assume que matou mesmo. Não está interessado em ser libertado, porque existe um motivo por trás do assassinato. E aí investiga daqui, investiga dali, fuça que fuça que fuça, descobriram os motivos porque o homem cometeu o crime. Não vou contar, não vou fazer essa sacanagem com vocês, mas esse filme me fez pensar algumas coisas. Por exemplo, crimes de guerra me incomodam bastante, especialmente crimes da Segunda Guerra relacionados ao Holocausto. Me incomodam, assim, de um tanto que eu não sei explicar. Sem brincadeira. Eu não sou de origem judia, conheço poucas pessoas judias, mas o Holocausto, o nazismo, a Segunda Guerra, me consomem. Parece que eu tava lá, sabe?
parece que foi comigo. É uma coisa que eu não sei explicar. E tem um momento do filme que uma personagem fala uma coisa que me deixou muito pensativa. Ela fala assim: quem quer mexer nesse assunto agora? O que mexer com esse assunto vai ajudar alguém? Deixa quieto. Foi mais ou menos isso. E ela pergunta ainda: quem se importa com o que aconteceu lá atrás? E aí, quantas e quantas vezes isso não acontece ainda, né? De a gente se deparar com alguns problemas que impactam a vida de algumas pessoas, não impactam a sua diretamente, mas você olha e fala: ai, deixa, pra que mexer com isso? Eu já ouvi isso tanto, gente, tanto, tanto. Eu trabalhei numa empresa que eu ouvia isso constantemente. Era como se fosse assim: você não trabalha ali naquele setor, por que está se incomodando? Isso já aconteceu na minha cidade. Você não mora naquele bairro que está inundado, por que está se abalando? E assim a gente vai perdendo um pouco da nossa humanidade. E assim a gente vai se colocando à mercê de pessoas como os nazistas, que causaram tanta dor, que comandaram a mente de tantas pessoas. É na base do quem se importa. O filme é só o pano de fundo para uma outra reflexão que eu quero trazer, tá? O filme foi só, vamos dizer assim, o gancho. Olha só, em 1968 foi criada a Lei Dreher. Essa lei, ela permitiu que inúmeros nazistas escapassem de julgamento. Eduard Dreher era um oficial nazista que, como outros, saiu ileso, né? Não foi julgado. E além de não ter sido julgado, ele assumiu uma posição importante no governo depois. Ele trabalhou, inclusive, sancionando leis. Em 1968, ele sancionou a lei que absolveu os nazistas, como ele, dos crimes de guerra. E essa lei, ela recebeu uma aparência técnica, sabe? É como se fosse uma lei administrativa. Ela foi escrita de um jeito que, além de absolver os nazistas, ainda tornou difícil que uma denúncia por um crime de guerra feita anos depois ficou difícil de ser julgada, por causa da existência dessa lei. Essa lei livrou das penas, não só ele, das penas não que eles não foram julgados, mas livrou de julgamento ele e mais um tanto de nazistas. A boa notícia é que a Alemanha está de olho. Ela quer retirar ainda cerca de 40 leis que ainda existem e foram escritas entre 1933 e 1945. A má notícia é que essas leis ainda existem, né? Poxa, Alemanha. O que acontece aí? Já se passaram quase 100 anos desde que os nazistas tomaram o poder, desde 2033, né? Sei lá. E essas leis ainda estão aí. Tá demorando isso aí, né? Mas beleza. Vamos ficar pro lado bom? Eles estão derrubando. E aí, dando mais uma olhadinha aqui no meu caderninho, isso me levou a um gancho aqui pro Brasil. Que é o seguinte, ó. Existia uma lei no Brasil que essa lei era tão bizarra que permitia que maridos e namorados estuprassem suas namoradas e esposas. Aí você vai me falar, como assim um marido estuprando a mulher? Sim, gente, sim. Lembra que não é não? Então, se não é não, então se a mulher, mesmo casada com o homem, disser que não, então é não. Então vamos lá. Se a mulher diz não e o marido insiste, existia uma lei lá atrás, brasileira, que não ajudava em nada. Acreditava-se, estava escrito, que sexo era um direito do homem e um dever das esposas. Então não tinha o que fazer.
As mulheres não tinham o que fazer, não tinham para onde correr. Sabe em que ano que essas leis foram revistas e que foi o estupro dentro da residência cometido pelo marido foi considerado crime? Somente em 2005. 19 anos apenas. E aí, o que eu quero falar para vocês? De que adiantava naquela época, até 2005, de que adiantava uma mulher ir numa delegacia e denunciar que o marido estava cometendo abusos sexuais com ela? Não adiantava, porque não tinha uma lei que criminalizasse esse ato. E aí eu faço aqui um apelo para vocês. As eleições estão aí, né? Tá chegando. E é preciso que a gente pense antes de votar, especialmente as mulheres. Os homens que escreveram essas leis, que permitiram que os abusos acontecessem, eles mesmos se beneficiaram disso. Quando você cria uma lei que protege o criminoso, quem é o maior beneficiário? Os criminosos. Agora, se você pensa que homens cometiam os crimes e homens escreviam as leis, logo, eles estavam fazendo uma proteção dentro das suas classes. Um homem não escreveria e não escreveu uma lei de proteção feminina. Ele escrevia uma lei de proteção masculina. Como era a proteção masculina? Sexo como direito masculino e como dever da mulher. Pronto, estava declarado que o estupro era um direito, especialmente dentro de casa. Isso a gente está falando de casamento. Então, a esposa tinha o dever, o homem tinha o direito. Era assim. Por que eu chamo a atenção para as eleições? Porque o Brasil ainda tem um número ínfimo de mulheres no legislativo. Se nós queremos mudar alguma coisa, precisamos colocar mais mulheres para redigir as leis. E isso só vai acontecer quando a gente eleger mais mulheres vereadoras, deputadas federais e deputadas estaduais. São esses os cargos responsáveis pelas leis. São esses os cargos que escrevem as leis. Claro que essas leis vão passar por um caminho depois, vão chegar no executivo, vão para ser sancionadas, vai ter votação, vai ter tudo isso. Mas quem escreve a lei, quem propõe a lei, é o legislativo, vereadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, muita atenção a essa eleição. Observe quem são os candidatos, mas principalmente, pesquise quem são as mulheres que estão concorrendo. Escolha uma delas. Mulheres, escolham uma mulher e votem nela. Porque essa história de votar em qualquer um, votar na legenda, votar aleatoriamente, é só vereador, é vereador que fica prometendo coisa, não faz nada. Não, o vereador faz muita coisa. E muita coisa errada também. Só que você só vai poder cobrar se você souber em quem você votou. Você sabia, por exemplo, que você pode visitar a Câmara, você pode participar das plenárias, assistir, ver quem votou no quê? Você pode acompanhar pela internet, pela TV e você pode assistir ao vivo. É a casa do povo. A Câmara é a casa do povo. Só que a gente não tem essa cultura, né? O brasileiro não tem essa cultura, especialmente as mulheres não têm essa cultura da cobrança dos seus direitos. Tá na hora de mudar, mulherada. Tá na hora, acorda. Quem falou que a gente não pode chegar lá e falar, colocar o pau na mesa, como se diz? Falar, quero meus direitos. Que porcaria de lei é essa que vocês estão votando? O que é isso? Podemos. Podemos e devemos. Então, o gancho foi o caso Colline. Assistam o caso Colline. Pesquisem sobre a Lei Dreher. E pesquisem também sobre essa lei que eu falei para vocês, que apenas em 2005 o estupro marital foi considerado um crime. Assim como outras e outras tantas e tantas leis que precisam ser revistas aqui no Brasil, está na nossa mão.
Não adianta a gente ficar esperando que as pessoas mudem. Bota direitinho. E ó, acho que a minha mãe tá chegando ali, vamos ver? Tá mesmo. Até o próximo vídeo.